TV São Carlos. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Checkmate pela sua TV São Carlos. A você, o nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje eu recebo aqui o nosso convidado, ele que é são carlense de nascimento, tem 50 anos de idade, casado, pai de um filho. Hoje o assunto é economia e o nosso convidado, só que para que você possa ter uma noção do seu currículo, ele é pós-doutorado em políticas públicas e segurança alimentar, doutor em economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em engenharia de produção pela UFSCar, economista graduado pela Universidade Estadual Paulista, atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar aqui em São Carlos e também atua no programa de pós-graduação em gestão de produção da UFSCar. No programa de hoje eu recebo com muita honra, com muito prazer, o professor e doutor Luiz Fernando Paulino. Professor, é uma honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Valdeci, e estou à disposição aí para a gente conversar aí sobre temas recentes, atuais. Professor, além de todo esse seu currículo, eu queria que o senhor falasse aqui para a gente um pouco mais da sua trajetória, também da sua origem, para quem ainda não conhece o professor. Bom, eu sou de São Carlos, apesar de já ter rodado bem, né? Dado os cursos que fiz e o currículo que tenho, né? Eu fiz só um apanhado aqui, né? O teu currículo é bem longo, né? Tem também muita experiência em projetos, né, de extensão, assessorias em prefeituras, em empresas, né? E além dos projetos científicos, né, de pesquisa científica, com muitas publicações e livros que a gente construiu aí ao longo da carreira. Além de o senhor ser nascido aqui em São Carlos, também andou pelo mundo aí, tendo outras experiências. Isso é bom porque abre o leque também de conhecimento, né? O meu pós-doutorado, por exemplo, esse que você mencionou, que ele foi feito na FAO. A FAO é a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. Isso foi em 2007. Foi a oportunidade que eu tive para correr muito dos países, todos os países da América Latina e América Central. Porque foi uma ocasião em que a FAO, o braço da ONU para a alimentação e agricultura, estava implementando uma seção, um departamento de acompanhamento dos programas de segurança alimentar no continente latino-americano. E foi uma experiência interessante, porque era assim, cada semana em um país. Países com muita restrição, né, de renda, muita desigualdade, a qual os programas de segurança alimentar, esses programas típicos que o Brasil viveu desde final dos anos 90, né? Programas não só de transferência de renda, como por exemplo mais recentemente o Bolsa Família, né? Perfeito. Mas programas como restaurantes populares, banco de alimentos, hortas, hortas urbanas, hortas escolares, a inserção de produtos da agricultura familiar na merenda escolar. Isso tudo era algo que precisava ser disseminado pela América Latina. E a FAO realizou esse trabalho a partir de 2005, e aí eu tive esse convite que foi muito desafiador em 2007, foi uma experiência bem marcante, conhecer um pouco a realidade dos países não só da América do Sul, como também da América Central e do Caribe. Mas isso, professor, é que na América Latina ainda está engatinhando, estamos ainda bem no Nós vivemos uma verdadeira montanha-russa, né? Você tem determinados governos que assumem por 4 anos, investem maciçamente nesses programas de segurança alimentar. Se o governo federal faz isso, os governos estaduais e municipais muitas vezes vão atrás e começam a tratar de uma série de iniciativas locais. Então tem muita experiência marcante nos municípios de toda a América Latina e América Central. E depois você também nota em determinados países que depois passam às vezes 4 anos, troca o governo e os programas acabam. Mas eu vou te dar um detalhe.
o Brasil é campeão nesses começam programas e acabam programas. Isso é tão marcante que quando eu estive na FAO, a FAO fica em Santiago do Chile, é a sede para a América Latina, América do Sul e América Central, o Caribe, é a sede em Santiago do Chile. E ele fica junto com a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, que estuda problemas econômicos dos países da América Latina. E o que mais os pesquisadores e cientistas econômicos de outros países me perguntavam era exatamente isso. Porque no Brasil, no seu país, programas bons muitas vezes não prosseguem quando muda o governo. Essa é uma característica muito ruim do nosso país e que nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar esse vício que muitas vezes o programa está dando certo, vem um governante que quer reinventar a roda. Sim, sim. E não é nem só que troca o nome do programa, mas continua o programa. Não, tira o programa simplesmente, dá-se errado, a população reclama, às vezes ficam 4 anos do mandato do prefeito, do governador, ou do próprio presidente, sem efetivação de um programa, e depois o outro volta. Quer dizer, aqui mesmo na região, aqui no interior de São Paulo, nós tivemos vários disso. Eu vivi um programa de inserção de suco de laranja natural, através da compra de laranja de pequenos produtores de laranja pela Prefeitura Municipal. Foi um sucesso, isso foi citado como um caso de referência na ONU, e de repente muda o prefeito seguinte não continua. Passam-se 4 anos, vem o outro e recomeça o programa. De novo, né? Quando você pega o longo prazo, 12 anos de história, não dá para justificar 4 anos de ausência do programa que tem um impacto econômico e social grande para o município. E o país acaba ficando no atraso com isso, né? Exatamente. Mas, professor, bom, o grande assunto aí daqui para frente, a data da gravação desse programa, hoje é dia 5 de abril, né? Nós tivemos ontem, dia 4 de abril, a negativa, através aí do STF, a negativa do pedido de habeas corpus por parte da defesa do presidente Lula, né, que impetrou isso no STF. Nós tivemos a negativa pelo placar de 6 votos a 5. Na tua visão, na tua ótica, como o mercado vai reagir daqui para frente em relação a isso daí? Bom, o mercado enxerga bem, porque na ótica do mercado, Lula é um candidato de esquerda. Os partidos de esquerda apoiam Lula, não é? Então a reação do mercado é positiva, no sentido que o dólar cai, valoriza-se o real. É só você olhar o mercado hoje, 5 de abril. As bolsas sobem, as ações das empresas sobem. Economia é expectativa, economia é confiança. Porque economia, a gente sempre fala que economia é uma ciência humana. Você tem que ver a expectativa das pessoas. Se você olha os atores, o mercado que é conduzido por determinados atores dominantes, que enxergam numa candidatura de centro ou de centro-direita mais amigável para os interesses do mercado do que uma candidatura de esquerda, o mercado reage positivamente. Quer dizer, é uma notícia, digamos, entre parênteses, bem vista pelo mercado. Na esteira desse teu raciocínio, no cenário econômico internacional, o que muda lá fora na tua visão? Eu acho Após a decisão de ontem. Eu acho que o Brasil ele é um país visto de maneira cuidadosa em termos de andamento de suas instituições. Né? Muito bem. Eu acabei de falar um exemplo de instituição séria, que são os programas de segurança alimentar em nível local, estadual ou até federal no Brasil, que os próprios especialistas de políticas públicas fora do país sempre me perguntam por que no seu país até programas bons, políticas boas param sem justificativa realmente séria. Não é? Então esse é um tipo de instituição que lá fora as pessoas olham e prestam muita atenção. Quer dizer, é visto o nível de seriedade do país pela continuidade de suas instituições. Eu não tenho dúvida, quer dizer, você realizar cumprimentos de determinadas normatizações já vistas, quer dizer, o STF já tinha decidido no ano passado pelo cumprimento de sentenças por pessoas condenadas em segunda instância. Muito bem. Quer dizer, de repente você 4 meses depois ou 6 meses depois você revê isso tem uma a partir do né? tem uma jurisprudência. E a partir do habeas corpus de um cidadão, que coincidentemente é um ex-presidente, que é o Lula, quer dizer, você revê isso é visto internacionalmente como algo que não é muito bom, não é muito sério. Quer dizer, nós precisamos ter instituições consolidadas, então que se cumpram as instituições. Depois, evidentemente, teremos outras instituições, outros momentos para julgar esse tipo de instituição. O próprio STF, até o fim do ano, deve novamente avaliar
essa questão que se candidatos condenados em segunda instância já devem começar a cumprir a pena. Mas ontem não era instância para isso. Então, é verdade. Do lado verdade. internacional, isso é bom para o país. Agora, muito provavelmente o PT vai tentar registrar a candidatura do Lula, né? Muito provavelmente, aí, independentemente aí da questão da prisão ou não, o PT acho que vai levar isso adiante, né? Eu acho que juridicamente se leva com os advogados da pessoa, né? Do ex-presidente Lula. Politicamente, o partido tem interesse em realizar isso, porque na medida que encosta o apoio de Lula a qualquer outro candidato que o PT virá a escolher, isso também é bem interessante, porque claro, do ponto de vista político você tenta carregar o maior número de votos para a urna, ou seja, quanto mais você carregar candidatura do ex-presidente Lula ao dia da eleição do primeiro turno, isso é interessante para o partido. Ele goza de um certo capital político, né, o professor? Sim, ele sai de 30%, 32% de intenção de voto. E o partido... É uma carga enorme de votos. Com certeza. E o partido tem até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura. E o tribunal, no caso o TSE, ele tem até o dia 17 de setembro. Acho que, dependendo aí, se o Lula já está na ficha limpa, né? Vai ser enquadrado na ficha limpa. Se ele conseguir essa candidatura, aí vai ser na bacia das almas, né? Usando uma linguagem mais popular. É muito difícil, né, a conquista da candidatura exatamente por causa disso. Você tem uma instituição que é a ficha limpa, quer dizer, seria um escândalo, por exemplo, o STJ, o TSE não seguir a determinação da própria normatização da ficha limpa. Eu creio que até o partido sabe disso. O que o partido quer, como eu disse, é carregar o máximo possível o capital político do Lula até bem próximo da eleição do primeiro turno. Mas a questão aí, eu tenho um pouco mais de tempo nesse bloco, os advogados estão alegando que existem brechas na lei e talvez o Lula seja favorecido através dessas brechas, né? Bom, vamos seguir nesse assunto no outro bloco. Nós vamos a uma rápida parada aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde! Verão, calor, água parada, uma combinação perfeita para o mosquito da dengue. Então não deixe de fazer a prevenção. Para isso, conte com a S Controle Ambiental Dedetizadora. Trabalho preventivo com total garantia de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Desinsetização, desratização, descupinização. A S Controle Ambiental Dedetizadora. Rua Episcopal 844 Centro. Fone 33761030. TV São Carlos. Se você não abre mão de cuidar de sua saúde fazendo aquela dieta de forma tranquila e saudável, então corra para a Pague Leve do Mercado Municipal. Lá você encontra chia, hibisco, quinoa, xilitol, eritritol e adoçantes vegano. Sem contar o atendimento e as condições de pagamento, onde você paga suas compras com os cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve do Mercado Municipal. Box 44 e 45. Fone 3371-1100. Muito bem, de volta com o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos. No programa de hoje eu converso com o nosso entrevistado, o professor Luiz Fernando Paulilo. Eu chamo agora esse recadão lá da Pague Leve do Mercado Municipal. Olá, tudo bem? Mais uma vez nós aqui da Pague Leve Cerealista. Hoje eu queria falar com vocês sobre chás. Lembrar a todos vocês que a gente tem uma grande gama de chás, eu tenho mais de 600 chás diferentes. Tantos os chás populares medicinais, aí, boldo, alecrim, melissa, hortelã, como os chás para tomar no dia a dia, camomila, erva cidreira, erva doce, chá mate, chá preto, chá verde. Então você que está procurando um chá diferente, com um sabor diferente, ou quer tomar um chazinho para acalmar um mal-estar que você está sentindo, procura a gente tem bastante tipo de chá diferente aqui. Além dos chás, nós temos muitos temperos também.
Você que está brincando de Masterchef aí, querendo fazer uma comida diferente, vem aqui procurar que a gente tem bastante temperos, bastante dicas para fazer uma carne legal, para fazer uma comida vegetariana bacana, para dar um gostinho a mais aí na sua comida do dia a dia ou uma comida especial também. Vamos lá, agora eu vou te dar uma receitinha, na verdade duas, para fazer com fungo, um produto que eu adoro, um cogumelo. Primeiro, um macarrãozinho simples e fácil de fazer. Cozinhou o macarrão, faz um refogadinho ali, lava o fungo, pica em tirinhas, coloca uma colherzinha de azeite, cebola, uma colherzinha de páprica defumada e umas 50 graminhas de fungo. Refoga tudo direitinho e joga molho de tomate. Ferveu um pouquinho até dar uma curada no molho de tomate e mistura no macarrão. Um macarrão fácil, prático e delicioso para o dia a dia. Outra receitinha com fungo, fazer um risotinho, um risoto com quinoa. Pode ser a quinoa branca e se você quiser dar um charme, faz com a quinoa mista, que ela é toda colorida. Fica bem bacana, você faz o seu risoto, cozinha a sua quinoa, depois você faz um molhinho com fungo e um vinhozinho e mistura os dois e come. É uma delícia também. Pague Leve Cerealista. Mercado Municipal, box 4445. Venha nos conhecer, aceitamos todos os tipos de cartão. Muito bem, de volta em definitivo, professor, nós estávamos falando a respeito do capital político do ex-presidente Lula, essa questão, esse imbróglio todo envolvendo a lei da ficha limpa, como eu vinha dizendo no bloco anterior, a defesa do presidente Lula, os advogados, nessa questão política, eles apostam em brechas. Será que eles conseguem, em cima dessas brechas, registrar uma possível candidatura, talvez? Olha, a justiça brasileira, ela é aberta a uma enorme gama de interpretações. Sim, exatamente. Então, no fim, a interpretação da justiça ela acaba se tornando muito pessoal. Há que se vê na mesa de juiz que se cai a isso. Pois é, pois é. O embate que nós tivemos no STF mesmo, exatamente. Né? Tirando as desconfianças de tendência ideológica de um ministro do STF ou outro, a verdade é que você tem ali embasamentos de ambas as defesas, né? Técnicos muito importantes, muito significativos. Então não é muito fácil assim você ter um resultado folgado numa votação como essa, tanto que foi apertado 6-5. Muito bem. E o voto da ministra Rosa Weber que fez a diferença. Foi né? decisivo. Bom, nós temos já alguns nomes praticamente definidos para a disputa da presidência da República. Eu quero saber a sua opinião, enfim, qual, no teu ponto de vista, quais os nomes que podem agradar o mercado? Bolsonaro, o presidente Temer, que busca uma reeleição, vai talvez aí fazer uma dobradinha com o Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, do Partido Rede, Ciro Gomes, acho que sai pelo PDT, né? O Álvaro Dias, pelo Podemos, talvez o Lula, né? E, enfim, esses nomes assim mais conhecidos, né? Qual que poderia, na tua visão, estar agradando o mercado? Qual seria o nome aí de consenso que poderia estar agradando o mercado? Da economia nacional, da economia internacional? Não é uma pergunta fácil. Eu vou começar pelo que o mercado apoiaria ou gostaria menos. Muito bem. Que no caso seria o Ciro. Ciro. Pelo próprio perfil de esquerda que provavelmente carrega os votos dos eleitores de Lula. Provavelmente. Né? Parte do eleitorado do Lula, né? E depois você vem numa crescente, quer dizer, você vem com Marina, com Bolsonaro e você vai se aproximando aí de Alckmin, Álvaro Dias, que são os candidatos aí mais de centro que agradam mais aos atores do mercado, especialmente os atores financeiros que dominam o mercado, né? Que formam definitivamente a opinião do mercado. Mas é uma eleição com a possível falta da candidatura do presidente Lula, é uma eleição com ponto de interrogação enorme, Valdeci, porque é um outro jogo quando se define o segundo turno. E quando você vai para dois candidatos, muitas vezes mais próximo de centro, até Ciro centro-esquerda e, por exemplo, Alckmin centro-direita, é um ponto de interrogação gigantesco a definição desse segundo turno. Temer seria a carta fora do baralho? Eu acho que o presidente Temer carrega uma impopularidade significativa. Também não agradaria o mercado? Agrada ao mercado, principalmente se Henrique Meirelles sair como vice-presidente da chapa. Foi uma sacada inteligente do Temer? Eu
acho que o Temer está um pouco nessa escolha do Lula, entendeu? Eu vou candidato porque eu posso estar seriamente na fila da Lava Jato. Muito bem, Okay? entendi. Então é uma opção política traço jurídica, entendeu? Agora, então por que sai candidato? Sai candidato porque mesmo indo para o segundo turno, o perfil do Temer nós conhecemos, que é o perfil do histórico do PMDB. Depois eu negocio o apoio no segundo turno e entra o fisiologismo. Exatamente. Não, sem dúvida. Quer Muito dizer, bem lembrado. a candidatura do Temer é mais mirando cargos de segundo escalão e até de primeiro, mirando presidência e vice-presidência da Caixa Econômica Federal, presidência do Banco do Brasil, aqueles cargos que pesaram tanto aí no escândalo da Lava Jato como conselho administrativo da Petrobras. Essas coisas vergonhosas que o Brasil precisa tirar definitivamente da sua história. Acabar com esse ranço, né? Acabar. É possível em todos esses cargos nós temos concursos públicos, Valdeci. Sim, tem razão. Concurso de currículo, concurso de títulos e concurso de provas técnicas mesmo, porque daí nós entramos em maior seriedade institucional, que é algo que na parte anterior nós falamos que o exterior tanto nos olha. Né? Agora, para fechar esse assunto aqui rapidamente, Marina Silva e Ciro Gomes disputariam essa fatia do eleitorado petista se Lula ficasse fora de cena? Acho que sim. Acho que sim. Mas qual tem mais potencial aqui no teu ponto de vista? Marina Olha, Silva, em termos talvez? de apoio dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda, eu acho que o Ciro carrega mais. Pelo próprio perfil combativo e tal. As equipes técnicas que compõem a candidatura da Marina, elas não têm um perfil de esquerda, né? Elas não têm um perfil de esquerda. O Ciro tem um perfil mais de gestor também, nessa coisa toda. Mas, ele tem isso, mas ele é um político esperto, ele está já tentando capitalizar o apoio popular da candidatura Lula, né? Muito bem. O discurso do Ciro está indo muito nessa direção, né? Ele faz de um programa econômico heterodoxo, É. Centrado em gastos públicos, né? E na demanda efetiva, da volta de programas sociais, na necessidade de você rever o teto de gastos. Né? Ele estava se aproximando muito de um discurso que atraia o eleitorado petista. Ele vem sendo bem estratégico, né? O discurso bem dele, estratégico. Né? Parece que não. Parece que o julgamento do STF em 5 de abril foi embaralhando as coisas, mas não, as coisas vão se definindo. O tabuleiro vai se mexendo sim. Muito Eu dei um bem. exemplo com a mexida no tabuleiro do Ciro, com esse discurso capitalizador do eleitorado petista. Muito bem, professor, nós tivemos aí no mês passado, no mês de março, uma divulgação do PIB nacional referente a 2017 através do IBGE, e os dados mostram que o agronegócio tem sido o carro-chefe da economia nacional. O PIB teve um crescimento de 1,0% após 2 anos de retração, e sem o agronegócio teria crescido apenas 0,3%. Em valores, para que você possa ter uma ideia, o PIB atingiu o patamar de mais de 6 trilhões e meio de reais. Bom, até quando nós vamos ficar dependendo do agronegócio? Porque senão o agronegócio, a nossa economia estaria totalmente em colapso. Nós nunca deixaremos de ter um agronegócio forte e um agronegócio fortemente participativo no PIB. Nós sempre teremos isso. São 5 grandes recursos básicos que você julga o PIB de um país, a economia de um país. Terra, trabalho, capital, tecnologia e o nível de empresariedade ou empreendedorismo. Muito bom. O Brasil tem muito terra e sempre terá, fonte de recursos naturais muito intensos comparativamente aos outros países do mundo. Trabalho, a gente ainda vive uma janela demográfica enorme que começou no meados dos anos 90, a gente tem uma população muito jovem, então a nossa camada de população economicamente ativa é muito grande e tem uma porção pré-produtiva, jovens, crianças que logo estarão também no mercado de trabalho muito grande. Então o Brasil precisa aproveitar isso. Bom, e aonde entra essa minha observação sobre a participação do agronegócio? E o Brasil soube usar muito bem o terceiro recurso, que é tecnologia, voltada para o agronegócio. Desde os primeiros trabalhos, todo o investimento feito via Embrapa, né? As iniciativas científicas que deram certo, que avançaram a fronteira agrícola. Então é uma realidade, quer dizer, você não vai ter um PIB agrícola significativo no Japão, ou no Chile, por exemplo, que não chove e cheira pedra, como eu falo, né? Mas no Brasil não, então é muito natural que você tenha
o agronegócio com muita participação no PIB. O que você pode é aproximar ou melhorar o desempenho industrial, que eu acho que é essa a grande meta. Isso que eu ia te perguntar agora. Dado o desempenho agrícola para colaborar ainda mais com o nosso PIB. Sim, inclusive a indústria brasileira, de acordo com o que foi divulgado, ela ficou estagnada em 2017, 3 anos consecutivos de queda, após 3 anos consecutivos de queda. A última vez que o setor teve um avanço do PIB foi em 2013. Enfim, em termos, o que pode ser feito em termos de políticas públicas, enfim, de incentivos para que tenhamos uma indústria muito mais competitiva, não somente o agronegócio, mas também o setor industrial muito mais competitivo, que a gente possa ter um equilíbrio maior aí com outros países. Estamos um pouco longe disso? Nós tivemos a pior recessão da história do Brasil. Nem em 1930 nós tivemos bem lembrado, uma queda da economia e do PIB como nós tivemos nos 3 últimos anos. Foi a maior recessão em número de semestres e também em bilhões de dólares. Evidentemente que quem mais sentiu isso foi a indústria. Sim. Porque a nossa indústria é mais sensível e ela é muito vinculada ao mercado interno, né? Ela é muito vinculada ao mercado interno. A nossa agricultura também é pujante porque ela tem um desempenho notável internacional, então ela é voltada muito para a exportação. Sim. A nossa indústria ela é fundamentalmente trabalhada em nível de mercado interno. É claro que você olhar, por exemplo, a indústria automobilística, você tem também um desempenho externo. Mas é uma indústria que se remodelou, passou por uma política industrial efetiva aí nos últimos anos, mais competitiva, né? O inovar alto, para ser mais competitivo. E agora vem aí, nesse governo mesmo, vem o Rota 30, que é uma política industrial até 2030. Por exemplo, aqui em São Carlos, vamos ter ativação da planta da Honda. Isso, nós vamos falar disso lá na frente. Muito bem lembrado. Em 2019. Quer dizer, a indústria agora que ela começa a apresentar algum resultado um pouquinho mais positivo. Sim, tem razão. Mas é isso, quer dizer, o país é um país do agronegócio? Com muita tecnologia, por isso aumentou a participação do agronegócio internamente, inclusive na participação externa e exportação, sim. Mas ele precisa ser industrial. Nós somos um país continental como China, como Estados Unidos, como Índia, e também não podemos, portanto, abrir mão de indústria. Nós precisamos da indústria. E eu acho que a recuperação que está acontecendo, embora moderada, está atingindo um pouquinho a indústria, embora devagar. Eu tenho um trabalho para fazer, daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos agora aqui no Checkmate, esse recadão lá da S Controle Ambiental, aqui na TV São Carlos. Muito bem, você acompanhando o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos, o bate-papo agora é com o meu amigo Alex, da S Controle Ambiental. Alex, tudo bem? Tranquilão? Tudo jóia, maravilha. Muito bem, Alex. Hoje o nosso bate-papo aqui seria no tocante ao cupim, né? Que é uma praga urbana também, que enche o saco por vezes, né? Pois é, ela está aqui escondida e ela está sempre no meio de nós. Quantos tipos de cupim nós temos aí que incomodam para quem mora aqui na zona urbana? Temos 2 tipos de cupim que incomodam. São os cupim de madeira seca, que são os que se localizam em imóveis em geral, né? Mesas, cadeiras, piano, forro. E o cupim de solo, que é o que trabalha embaixo da terra. No tocante a isso que acaba correndo móveis, enfim, piano, como você bem disse, como é que é feito o trabalho aí preventivo, até mesmo aí quando a situação já passou do limite, como é que é feito o trabalho? Conta pra gente. Sim, a gente vai no local, avalia a situação do móvel, né, que está infestado. Sei. E aí, atualmente, a melhor solução que estamos tendo é fazer como se fosse uma estufa, que seria embalar o móvel em lonas, Sei. deixaria ele com uma solução inseticida por de 4 a 5 dias. Muito bem, ele fica ali em descanso, Em 4 descanso, 5 dias, isso, né? para ter ação e fazer o extermínio do cupim. Isso, mas aí passando esse período aí também não há nenhum tipo de contaminação, Não, manuseio do móvel, nada não. disso, né? Uma limpeza normal depois, 100% de garantia. Agora, no tocante a forro, no tocante aí a porta, a janela, batente, como é que é feito o trabalho? Quando o cupim dá sinal de vida, é porque ele já está ali há muito tempo no Sim, imóvel, ele já né? está trabalhando já faz tempo ali no local. Como é que é feito o trabalho no tocante a isso? O trabalho em forros, principalmente, de madeira, a gente costuma varrê-lo antes, né? Porque tem muita sujeira em cima do forro. No caso é o imóvel todo, né? Porque Sim, trata-se do forro, né? Mesmo caindo em um cômodo, você percebe só em um cômodo que está caindo sujeira, ele pode estar andando nas galerias, faz galerias, faz em todo lugar. Ataca ali porta, janela, né? Sim, aí a gente faz essa aplicação. E aí a gente pede pelo menos umas 24 horas fora do imóvel, porque realmente o inseticida é um pouco mais agressivo. No caso, a pessoa tem que se ausentar do imóvel por um período de 24 horas para que seja feito aí. Sim, exatamente. Todo o trabalho e a eficácia do produto também, né? Essas 24 horas de carência é mais para prevenção da saúde das pessoas. Muito bem, isso que eu ia te perguntar agora, então, realmente é um trabalho preventivo.
preventivo, Sim. não somente focando o combate ao cupim, como também a questão da saúde das pessoas, né? Sim, sim. Então a pessoa que tem aí seu imóvel, enfim, está com problema de cupins, pode procurar toda a equipe aqui do Alex. Ô Alex, dito isso, eu queria que você falasse o telefone e o endereço que dá esse controle para que os amigos possam ter contato com você e com toda a sua equipe. Certo, o telefone daqui da empresa é 3376-1030, o endereço é na Rua Episcopal 844, aqui na Baixada do Centrão. A Controle Ambiental aqui na sua TV São Carlos. Obrigado. Muito bem, de volta em definitivo, professor, ainda falando da questão da indústria, para que possamos ter uma indústria muito mais competitiva, você tem a questão, dependendo da logística, você tem a questão do custo Brasil, você tem, enfim, também atrelado a isso, carga tributária. A reforma tributária, ela se faz necessária Fundamental. para que você tenha uma economia muito mais equilibrada, para que o país não fique somente aí sendo aquele exportador de bens primários, atrelado aí toda a vida ao agronegócio? Ela é importante. A reforma fiscal é importante no Brasil, incluindo aí, portanto, a reforma tributária, não é? O regime da Previdência, embora não com a violência que o governo Temer prega, mas eu creio que precisa de um pouco de racionalização, exatamente para isso, para você dar um alívio no ambiente institucional, de regras, de normas, de taxações, para que a indústria possa se resolver. E uma coisa fundamental que poucos economistas vêm falando, que é uma coisa séria, tratar o câmbio. Se nós precisamos de indústria forte, nós precisamos de um câmbio razoável para a indústria poder ter um bom desempenho. Não só para exportar, mas para importar também, para renovar seu parque produtivo. Isso é muito importante. Não fica muito caro, fica difícil também para o industrial renovar continuamente sua linha de produção. Setor de serviços, enfim, como é que a gente pode também estar fortalecendo um pouco mais isso daí? Seria facilitar um pouco mais também a vida do pequeno empreendedor? Eu acho que esse é o mais dependente de reformas. Esse é o mais dependente de reformas. Porque a vida do micro e pequeno empreendedor, ela é muito difícil. Eu costumo dizer, e eu falo isso para contadores, para os especialistas em finanças empresariais, né, em contas das empresas, né? Se a pequena empresa pagar todos os conjuntos de tributos as quais recaem sobre ela, ela praticamente não sobrevive. É um negócio muito sério isso, Valdeci. Eu vou dar um número para o seu telespectador. 90% das empresas dos simples, portanto pequenas empresas, que estão operando, já estão no refis. É um número significativo. E por que o empresário está no refis? Porque ele não conseguiu pagar a carga tributária. Pois é. Não que ele não queira, não que ele é mal intencionado, mas ele joga conforme as pressões que lhe são convenientes, possíveis. Então, aonde pega menos? É o tributo federal e estadual. Então, esse ele deixa para depois. Sim. Então, a própria máquina tributária brasileira sabe, e por isso que, vez em quando, lançam-se os refis. Sim. Por que toda hora tem refis? O poder público sabe disso, local, estadual e federal. Tem, porque o pequeno empresário não aguenta pagar tudo. Mas assim, teoricamente, enxugando um pouco essa tributação, você passa a ter aí uma eficiência maior aí na produção, na geração de empregos, diminuindo tanto aí esse volume de tanta gente empregada no país? Já passa de década que os especialistas em economia nesse país discutem o imposto sobre valor agregado, que seria um imposto único. Sim. Seria mais justo, mais adequado, não só para a realidade do produtor, mas para os relacionamentos entre os estados, para acabar essa guerra fiscal que muitas vezes ocorre entre os estados. Você vê há quantos anos está se falando do imposto sobre valor agregado, o tal do IVA, que é um imposto único, e que até hoje não foi aprovado. Isso daria um alívio muito grande. E olha, como pequena e média empresa importa para o mercado de trabalho. Como é importante para resolver a pressão do desemprego. E tem uma fatia O considerável. Brasil precisa tratar seriamente o pequeno empreendedor, seriamente, com facilidade. E tem uma fatia considerável na economia brasileira também, né? Merece consideração, né? A participação do pequeno empreendedor, do microempresário, tem uma fatia considerável. Não, eles respondem por mais de 60% do emprego do país. Ô professor, falando aqui da nossa região, já que estamos falando do setor industrial, né? A Honda, né? Está anunciando agora para já em 2019 a produção de 120 mil carros ano. Isso é uma notícia positiva, né? E também ajuda a fomentar a economia nossa aqui da região. Ela né? tem dois aspectos positivos. Vamos comentar em nível de Brasil. Muito bem. É um resultado do inovar alto,
uma política industrial automobilística que começou no governo Dilma e que traz resultados, são essas plantas industriais automobilísticas fantásticas. Então essa fábrica aqui em Tirapina, São Carlos, Isso. é a 7ª planta industrial irmã gêmea da fábrica da Honda japonesa em Tóquio. Então ela é do mais alto nível tecnológico que a Honda até hoje já produziu. Ela tem robôs aí do mais alto nível tecnológico mundialmente falando. E ela vem com potencial, como você disse, idêntico de produção à fábrica de Sumaré, 120 mil carros ano. Muito bem. E ela começa a operação Em agora. termos de geração de emprego, o senhor tem uma ideia de quantos empregos diretos pode estar gerando isso no futuro aqui Olha, na nossa região? é claro que vai depender do ritmo de implantação, mas a programação da Honda, já anunciada agora, 3 de abril de 2018, para Itirapina, São Carlos, virá toda a produção, toda a montagem de automóveis. O que vai ficar na fábrica antiga em Sumaré, que tem o mesmo potencial produtor dessa aqui, 120 mil carros anos, será apenas as linhas de produção de motores. Então é algo fantástico para a região. Então, no mínimo, nós vamos a fábrica aqui deve alcançar o número de trabalhadores semelhante a Sumaré. Tanto que uma parcela de trabalhadores que virão para essa fábrica serão esses trabalhadores que hoje estão em Sumaré, trabalham na planta de Sumaré. Então é um número realmente representativo que vem para São Carlos, na região de São Carlos e principalmente Tirapina, agora a partir de janeiro de 2019. E em particular, o nosso município São Carlos está precisando disso daí mesmo, né? Porque você andando pelo comércio, a gente acaba sentindo um pouco o reflexo desse desemprego, a falta de perspectiva da indústria local. Então você acaba dando um plus a mais também, né? E São Carlos tem que pensar nisso. Ele vai receber uma gigante de montagem de automóveis que só vai ter uma planta montando automóveis no Brasil, que é a Honda. Ela só vai montar nessa fábrica de Tirapina. E São Carlos tem um potencial de puxar um conjunto de trabalhadores, principalmente aqueles com salário mais elevados, para que tragam suas famílias para São Carlos. Até porque São Carlos tem melhores escolas, tem maior vida de entretenimento, vida cultural. Então é natural que os cargos de maior salário venham até aqui, porque nós estamos a 20 quilômetros da fábrica, quer dizer, a própria Honda deverá ter linhas de ônibus levando as pessoas e trazendo, né, entre São Carlos e a fábrica. Então eu acho que o poder público municipal tem que pensar seriamente na atratividade desses empregos e das pessoas que estarão empregadas nessa fábrica a partir de janeiro. E sem contar também, outro detalhe, nós estamos, a nossa condição geográfica também, estamos na região central do estado de São Paulo, isso ajuda muito também, né? Muito, eu acho que... Temos aeroporto aqui agora, internacionalizado também, né? É um outro atrativo também. É um outro atrativo. O Inovaralto, quer dizer, por que o Brasil gastou tanto dinheiro, o governo federal gastou tanto dinheiro de 2010 e diante com o Inovaralto? Era para trazer não só a planta industrial de montagem de automóvel, mas a rede de fornecimento. Sim. Aliás, essas marcas que construíram plantas mais recentemente, você vê a Fiat construiu a fábrica da Jeep em Pernambuco, você tem a Chery, que agora está em Jacareí, você tem a Hyundai em Piracicaba e tantas outras que entraram com montagem, com plantas novas a partir do Inovaralto. E necessita da contrapartida para continuar no programa de incentivo à indústria, que é até a isenção tributária, que é o tal da Rota 30. Então a rede de fornecimento será necessária na formação em torno dessa região produtora, no caso nosso aqui será a Honda, a montadora Honda, e evidentemente que até como contrapartida a Honda justificará a manutenção de isenções no programa Rota 30, na medida que ela construía sua cadeia de fornecedores dentro do país. E, evidentemente, uma região onde já está a planta e tem vantagens logísticas, você terá maior vantagem de atrair esses fornecedores. Então, espera-se que São Carlos já comece a trabalhar e se preparar para esse acontecimento econômico. Professor, na tua visão, São Carlos ainda é um município atraente para se trazer investidores, para quem tem um capital, quer investir na nossa região, ainda é um ponto atraente? Ele é atraente, ele é atraente.
Veja a repercussão que teve a instalação recente de um novo lab aqui na Quais pontos próximo à estação ferroviária, ali na rua Aquidabã. Muito bem, eu acho que ainda tem um pouco mais de tempo ainda nesse bloco, qualquer coisa nós terminamos o outro. Quais pontos nós poderíamos, entre aspas, estar explorando aqui na região e também no município? Educação, nível de formação, de formação superior que nós temos. Notícia ótima, os engenheiros que nós formamos em São Carlos estão ficando cada vez mais na região. Lembra daquele poder de atração de São Paulo em todos aqueles profissionais que São Carlos formava? Muito bem. Aquele poder de atração caiu demais da capital, até porque houve uma interiorização da indústria. E nós estamos na etapa da indústria 4.0, da etapa da tecnologia da informação, da consolidação da terceira revolução industrial. E São Carlos está sendo citado no país inteiro como um exemplo, como uma pequena constituição de um tipo de um Vale do Silício americano, guardadas as devidas proporções, telespectador, guardadas as devidas proporções, como um pequeno Vale do Silício. Quer dizer, o case do novo lab aqui ao lado da antiga fábrica do Tecidão, ao lado da nossa estação ferroviária, é um bom exemplo disso. Quer dizer, uma série de engenheiros que fazem destruições criadoras, portanto estão participando do fenômeno indústria 4.0, que é muita tecnologia da informação, muita utilização da robotização. Isso tudo está acontecendo aqui ao nosso lado. E faz a diferença, com certeza, né? Faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente pensa num desafio como esse, de trazer rede de fornecedores, de prestadores de serviços para uma planta com nível tecnológico do mais alto nível da Honda no mundo, quer dizer, nós temos uma oportunidade ímpar aí na mão e que está para acontecer. A Honda me parece que começa com a montagem do Fit, que é o modelo mais popular, e depois vai trazendo todos os modelos até 2021. Muito bem, bacana. Bom, nós vamos a uma parada aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. TV São Carlos. Verão, calor, água parada, uma combinação perfeita para o mosquito da dengue. Então não deixe de fazer a prevenção. Para isso, conte com a AS Controle Ambiental Dedetizadora. Trabalho preventivo com total garantia de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Desinsetização, desratização, descupinização. AS Controle Ambiental Dedetizadora. Rua Episcopal 844 Centro. Fone 33761030. TV São Carlos. Se você não abre mão de cuidar de sua saúde fazendo aquela dieta de forma tranquila e saudável, então corra para a Pague Leve do Mercado Municipal. Lá você encontra chia, hibisco, quinoa, xilitol, eritritol e adoçantes vegano. Sem contar o atendimento e as condições de pagamento, onde você paga suas compras com os cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve do Mercado Municipal. Box 44 e 45. Fone 3371-1100. Se você não abre mão de cuidar de sua saúde fazendo aquela dieta de forma tranquila e saudável, então corra para a Pague Leve do Mercado Municipal. Lá você encontra chia, hibisco, quinoa, xilitol, eritritol e adoçantes vegano. Sem contar o atendimento e as condições de pagamento, onde você paga suas compras com os cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve do Mercado Municipal. Box 44 e 45. Fone 3371-1100.
Muito bem, de volta com o nosso checkmate pela sua TV São Carlos. Neste último bloco eu entrevisto o professor Luiz Fernando Paulilo. Professor, certa ocasião eu estava conversando com um entrevistado nosso aqui na bancada do checkmate. Ele estava dizendo o seguinte, que São Carlos tem potencial para turismo, né? Turismo de negócios, e que isso talvez é pouco explorado aqui pelos nossos governantes. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Então, quando você foca em turismo, você tem que ir no perfil da região. O nosso turismo aqui é um turismo de negócios e um turismo universitário. Começo por coisa simples, as festas universitárias. O TUSC é um acontecimento nacional, por exemplo. E também alta tecnologia. Então, o nosso turismo tem que estar centrado nisso. O que serviu de justificativa para um conjunto razoável de investidores aí construírem hotéis mais recentemente na cidade? Hotéis que já estão funcionando e até outros que ainda funcionarão, né? Sim. Que já foram anunciados. É isso, quer dizer, é o perfil universitário, indústria diversificada com startups e alta tecnologia. São coisas que nós citamos no bloco anterior. É o fenômeno do novo Lab, é a vinda da Honda e o esforço em trazer a sua rede de fornecedores para cá. É explorar o grande perfil de São Carlos. Qual que é a maior face de São Carlos? Universidade. Nós precisamos diversificar cada vez mais a presença de universidades aqui. Eu tenho universidades públicas, eu tenho uma privada. Eu posso capacitar São Carlos com uma rede universitária cada vez maior. Então tem instituições universitárias que podem trabalhar em rede aqui. Sim, com certeza. Você pode atrair outras instituições universitárias. São Carlos é a cidade universitária. Ela é a cidade da tecnologia e antes disso era a cidade da formação universitária. Então é esse o perfil que nós podemos agregar. Agora, você me pergunta sobre turismo. Turismo tem que ser focado no perfil. Um perfil que naturalmente está constituído. É claro que não existe uma construção natural de determinadas organizações, né? Sim. Existe uma construção institucional, mas essa construção institucional foi para o lado educativo e da indústria de tecnologia com uma certa diversificação. Nós temos desde metalurgia aqui até a agroindústria, nós temos tudo isso. Sim. Né? Diferentes cidades como Araraquara, como Jaboticabal, que são cidades mais fechadas em poucos setores. Nós somos muito diversificados. Mas a nossa face é muito isso, quer dizer, formação universitária. Agora, com um número diversificado de cursos de pós-graduação, você vê o nível de especialização que está surgindo, esses cursos MBA, por exemplo, especialização de mercado. Então, São Carlos tem todo o perfil que está na cara de todo mundo. É apenas você tratar melhor esse perfil. Aonde que você insere o setor de turismo? Ele já está inserido, ele já está com o potencial marcado. Você precisa apenas o quê? Organizar um pouco mais o processo de expansão, mas já está feito, está construído, é só tocar em frente. Quer dizer, falta o que, no teu ponto de vista? Se você fosse um governante da cidade, qual seria a sua atitude para tentar explorar essa vocação de turismo de negócios que a cidade tem? Esse potencial, na verdade. Potencializo o perfil cidade universitária. Atrair cada vez mais campus universitário para São Carlos. São Carlos precisa do campus 2 da UFSCar. São Carlos pode atrair outras universidades particulares que junto com a Unicep podem formar uma rede, não é só da graduação, rede de cursos de especialização e de doutorado e mestrado para concorrer com o USP, com o UFSCar, não, que podem agregar, eles vão se complementar cursos nota 5, 6, 7, que são as maiores notas hoje na CAPES, que nós temos cursos de produção, de pós-graduação de excelência, e eu trago os cursos de pós-graduação que complementam cursos mais técnicos mesmo, que tanto falta. Por exemplo, nós não temos um polo de produção de aeronaves aqui perto? Nós não tivemos um novo curso de aeronáutica aqui? Que pós-graduação e que cursos de especialização essa rede universitária privada, junto com o USP e o UFSCar, podem agregar a formação de gestores na área do setor aeroportuário, entendeu? Tem outro... Aeroviário e aeroportuário por causa da logística. Só estou te dando um exemplo. Sim. Então o que você tem que fazer? Está dado o perfil, você não precisa reinventar a roda. O que um prefeito precisa fazer? Você toca a constituição de um programa que trabalha as áreas de São Carlos em qual viés? O viés de formação de novos campos universitários. Sim. Uma universidade emprega muito mais que qualquer indústria. Busca parcerias também, né? Busca parcerias. São Carlos tem 220 e poucos mil habitantes. E a população flutuante? Pois é, tem razão. 30, 35 mil habitantes. Essa população flutuante vem de onde? Eu até vou te dar aqui informações. A renda per capita da cidade de São Carlos. Então, você veja só, pega a população flutuante. Eu tenho 220 e 225 mil
fixas, permanentes. Sim. Flutuante eu tenho 30 e 35 mil. Vem de onde? Fortemente das universidades. Aonde que está o potencial de expansão? Para puxar uma maior população flutuante e população permanente, porque se vem cria emprego. É o perfil universitário. São Carlos Você está nessa formação acadêmica, São né? Carlos é a cidade universitária, é a cidade da alta tecnologia. Comemoremos o novo lab que ele pode trazer. Comemoramos a abertura da nova fábrica da Honda, o que ela pode fazer. Comemoramos a nossa rede universitária e os novos campos que podem surgir em São Carlos. Novo Fiscar, Campus 2 da UFSCar. Temos o Campus 2 USP. Daqui a pouco está saturado o Campus 2 da USP. Vamos pensar em Campus 3? Tem a Unicep. Para onde a Unicep se expande? Para onde ela pode se articular com novas universidades ou faculdades privadas? Formação de cursos técnicos, de especialização. São Carlos está com essa cara. Porque você está dado. Trabalha essa cadeia produtiva aí, como o professor está dizendo, e também tem a rede hoteleira, rede gastronômica da cidade. Tudo isso vem a reboque. Exatamente. Tudo isso vem a reboque. Exatamente. Tudo isso vem do efeito multiplicador, do viés, do perfil que São Carlos escolhe, que uma administração municipal escolhe. O viés está dado. Nenhum prefeito precisa reinventar a roda, Valdeci. Atrair mais indústrias com isso, né? Você tem também outras possibilidades, como também o Senac, Senai, né? Também colocar essas entidades também nesse jogo todo aí. O Sistema S de ensino isso. também. Tudo que a rede parcerias, né? Tudo que a rede educacional pode fazer com São Carlos, comparado ao quê? A outra cidade? A outra região, a outro país? Não. Comparado à nossa história, ao nosso passado que já deu certo. Tem razão. Está tudo pronto. Tá tudo pronto. É só ir em frente. Não tem que reinventar a roda. Reinventar a roda é um erro. É de quem não sabe ler o cenário. Entendi. Não entende o contexto que está. O contexto de São Carlos está pronto. Vamos em frente. É fazer uma mídia a respeito disso daí, o marketing, e divulgar a cidade. Vamos em frente. E trazer novos investidores. Você vê quantas cidades ainda quebram a cabeça para realizar a sua escolha estratégica. O que eu estou dizendo aqui, em suma, para o seu telespectador, é que São Carlos não precisa mais fazer essa escolha. Ela já está dada pela construção institucional do município nos anos 30, 40, 50, 60, e chegamos no século XXI. Já estamos no outro Desde patamar. a Escola de Engenharia de São Carlos, no momento em que a USP foi lá e abraçou a Escola de Engenharia, ela se tornou uma escola da USP, depois a constituição do primeiro campus, o segundo campus, a vinda da Universidade Federal, o trabalho que foi feito, olha o tamanho da UFSCar hoje, o avanço que a Unicep teve, através do trabalho de seus empreendedores, está posto, a Embrapa. Quer dizer, agora o que você tem no panorama nacional? Você tem um ponto que os cursos de graduação aumentaram e se diversificaram, a diversidade é tão grande na direção do ensino interdisciplinar que novos cursos estão surgindo a todo momento. Surge a engenharia física, surge a engenharia aeronáutica e assim novos cursos que vão aparecendo por aí. Como as nossas universidades estão pensando isso? Aí vamos para a pós-graduação. Nós já passamos a etapa em que o domínio do número de alunos, em termos de número de alunos de cursos de mestrado e doutorado, ocorria. Isso já está posto. Nós estamos mais nesses cursos de especialização, dos chamados MBA, esses cursos que estão aperfeiçoando pessoas do mercado. São Carlos está pronto para receber tudo isso. É aí que é a nossa fronteira. Falta apenas uma iniciativa. Eu acho que falta uma articulação. Bem lembrado. Alguém do poder público local precisa conversar com os reitores, precisa conversar com esse pessoal da rede de capacitação tecnológica, capacitação universitária e dizer, a gente sabe que o nosso viés é este, dada a construção institucional desde o início do século XX e tudo que a gente virou. Então, não adianta lutar contra a história. A história está posta para São Carlos. Eu estou acompanhando o teu raciocínio. Outro setor que certamente ia gostar muito dessa ideia seria o setor imobiliário aqui da cidade, né? É outro que vem a reboque. Mas tudo isso vem a reboque. Vem a reboque o comércio e com isso o setor imobiliário. Vem a reboque o setor alimentício. Sim. Vem a reboque a prestação de serviço. Tudo isso vem a reboque. Tudo isso vem a reboque, né? Tudo isso vem a reboque. Ô, professor, eu estou na reta final aqui do programa. Eu ficaria aqui contigo mais umas 2 horas. Professor, uma mensagem final aqui para os amigos da TV São Carlos. Eu acho que a gente tem que acreditar no Brasil. Passamos por um momento delicado em nível nacional, mas é diante das dificuldades que a gente amadurece. A gente é uma democracia jovem e é isso. Jovem
Jovem apanha muito na vida para amadurecer, não é? Verdade, até com certeza. aprender. Nós somos jovens, estamos aprendendo, temos que aprender. Temos que prestar atenção com os erros e aprender. Em nível local, São Carlos, Atenas Paulista do século XXI está te esperando. Muito bem, professor, obrigado pela presença, o convite fica aí aberto para outras ocasiões. Muito obrigado aí por atender a nossa produção, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado a você também pela sua audiência. Até o próximo programa. Um abraço.